Olá, queridos, graça e paz, é um prazer estar falando com vocês. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a teologia paulina. Antes de a gente entrar nos pormenores das cartas de Paulo, é importante que a gente converse um pouquinho sobre as teologias de Paulo, ou sobre as questões principais dessa teologia, entender quem é o apóstolo, da onde ele veio, compreender sobre o modo as suas percepções, a fim de que a gente entenda, né, da onde que ele está construindo, criando, estabelecendo o seu pensamento. Paulo de Tarso, nascido ali no primeiro século, em Tarso, já era um homem experiente quando teve contato com o Evangelho, é descendente da tribo de Benjamim, um homem extremamente preparado. A gente precisa pensar no apóstolo Paulo, antes de tudo, como alguém muito preparado, muito equilibrado, muito instruído na, em toda a lei, né? Não só na lei, como na ciência, nas línguas e nas questões que haviam naquele tempo. Paulo também tinha cidadania romana, além de ser hebreu, né? Era amante da Torá, no que tange cumpridor fiel dela e era zeloso às tradições e tinha uma relação severa com a religião judaica. Paulo, basta nós olharmos para os Atos dos Apóstolos, que nós vamos perceber, obviamente, que a gente está tratando de um cidadão que odiava a igreja. E o fato de Paulo não gostar da igreja tem a ver com essa formação, tem a ver com essa possibilidade, tem a ver com essa questão vivida por Paulo. Então é importante a gente ressaltar isso aqui, sobremodo entendendo que ele de fato estava convicto de que a concepção judaica e a sua experiência com a lei era a única religião vigente. Então, o olhar de Paulo para os cristãos ou aqueles do caminho era o olhar de alguém que estava defendendo a fé dele em detrimento àqueles que iriam atacá-lo. Então, é importante perceber isso porque nós vamos ver no decorrer das cartas de Paulo, por exemplo, ele descartando a lei, ele abdicando das festas, ele abrindo mão das práticas que definia a religião judaica. E quando você lembra que ele era um fariseu zeloso, a ponto de matar em nome da Torá, você vê o tamanho da alteração que houve na concepção e na relação do apóstolo Paulo diante da experiência com a graça. O contexto cultural, né, que envolvia o apóstolo era justamente isso. Era essa relação entre a cidadania hebraica ou judaica e a cidadania romana, né? Ele também era um apóstolo conhecido como um apóstolo helenístico, justamente por conta dessa relação vigente com a cultura helênica. Então, isso fica muito claro e perceber isso é facilitar a maneira de compreender os escritos paulinos, entendendo também, né, toda a sua relação, paixão e devoção com a Torá, para poder perceber o tamanho do contato que o apóstolo Paulo vai ter com a graça, porque é uma mudança completa. Se tem alguém que era para ter crise, como teve os apóstolos em relação aos costumes judaicos, era Paulo. E em detrimento a isso, ele não manifesta nenhuma. Ao encontrar com Cristo, ele abdica-se da lei, inclusive torna ela maldita. Mas quando a gente pensa na teologia paulina, a gente está pensando numa teologia que tem algumas características específicas.
Por exemplo, o apóstolo Paulo, no que tange a estrutura de fé, ele tem o conceito da parúzia, né, ou parousia, que é a aparição de Cristo, né? Isso é muito forte, né, nos escritos de Paulo. Tem outra questão que está muito presente na teologia paulina, são os pilares que ele mesmo estabelece para a fé, que é a morte e a ressurreição. Diferentemente dos outros escritores bíblicos, Paulo não se ocupa aqui, nas suas produções, de construir ou de tratar questões relacionadas à infância, aos milagres, à relação, o período em que Jesus estava andando. Não, Paulo não se ocupa com nada disso, porque para Paulo e para o que Paulo está construindo no imaginário da comunidade de fé, é a crença baseada num Cristo que